Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula passada, aprendemos a medir corrente elétrica utilizando aparelhos chamados de amperímetros. Aprendemos também a medir a diferença de potencial elétrico, ou seja, a tensão elétrica, utilizando aparelhos chamados de voltímetros. Na aula de hoje, compreenderemos como é que construímos esses aparelhos medidores e tudo isso passa por um aparelho base, chamado de galvanômetro. Para que possamos compreender totalmente o funcionamento do galvanômetro, é necessário antes entendermos o efeito magnético da corrente elétrica. Basicamente, quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, existe a geração de um campo magnético nos arredores desse fio. Esse é um efeito bastante famoso, descoberto e verificado pelo físico dinamarquês Ørsted. Verificaremos agora qual foi o aparato experimental utilizado pelo cientista para chegar a essa conclusão. Temos aqui um gerador, uma bateria, e, como sabemos, todo gerador possui um polo positivo e um polo negativo, ou seja, uma região de maior potencial e uma região de menor potencial elétrico. Caso essa chave se feche, nós teremos uma diferença de potencial que fará com que a corrente elétrica, em seu sentido convencional, saia do polo positivo a fim de retornar ao negativo. Caso isso aconteça, essa lâmpada apresentará um brilho característico, graças ao efeito térmico da corrente elétrica, também chamado de efeito Joule. Além disso, posicionaremos estrategicamente uma bússola por cima do fio, para que possamos verificar se existe uma oscilação do campo magnético ou não. É interessante que você saiba que a bússola possui uma agulha que, naturalmente, aponta para o norte geográfico da Terra e também para o sul geográfico terrestre. Caso essa agulha apresente algum desvio, teremos a indicação, portanto, de que um campo magnético, além do campo magnético terrestre, surgiu nessa região. É o que verificamos quando fechamos essa chave. A corrente elétrica passará a circular pelo circuito. Lembre-se que essa bússola está por cima do fio e a agulha sofreu uma deflexão conforme percebemos pelo esquema. Quer dizer, então, que a corrente elétrica, ao passar pelo fio dessa região, foi capaz de gerar um campo magnético nos arredores desse fio. Esse é o efeito magnético da corrente elétrica. O interessante é que, se invertermos a polaridade deste gerador, a corrente elétrica terá o sentido invertido e isso também fará com que o campo magnético se inverta também. Note que, para essa situação, a agulha da bússola também sofreu um desvio, e sofreu um desvio no sentido oposto do sentido anterior, que nós verificamos nesta página. Ok? Pessoal, esse é o efeito magnético da corrente elétrica, verificado pelo cientista Ørsted. Quando temos passagem de corrente elétrica por um certo fio, é criado um campo magnético nos arredores desse fio.
Quando estudarmos o magnetismo mais a fundo, compreenderemos a regra da mão direita, que pode ser utilizada para descobrirmos qual é o sentido do campo magnético nos arredores desse fio, e isso nos ajudará a compreender por que é que a bússola está, nesse momento, apontando nesta direção e nesse sentido, e antes estava apontando nesta direção e neste sentido. Mas isso é algo que nós trabalharemos mais para frente. O que você precisa entender é que existe o efeito magnético da corrente elétrica. Quando a corrente passa por um certo fio, existe a criação de um campo magnético em seus arredores. E isso é fundamental para que entendamos o que é o galvanômetro. É um aparelho que se vale do efeito magnético da corrente elétrica. Então vamos construir agora aparelhos para medir essa corrente. O galvanômetro é utilizado tanto para construir amperímetros quanto para construir voltímetros. Vamos compreender qual é o seu funcionamento. Não se assuste com essa figura. Temos aqui um ímã com o polo norte nesta posição e aqui temos um outro ímã com o polo sul nesta posição indicada. Colocamos aqui uma região que se trata mais ou menos de um fio retorcido. E esse fio retorcido podemos chamar de espira. Note que essa espira está conectada a um gerador. Temos aqui um polo positivo, de onde partirá a corrente elétrica, e temos aqui um polo negativo, e a corrente elétrica virá até ele. Galerinha, note que nessa região da espira a corrente vai num certo sentido e nessa região a corrente vai no sentido oposto. Lá no magnetismo, nós compreenderemos que o campo magnético é estabelecido do polo norte de um ímã para um polo sul. Temos aqui, portanto, o campo magnético que representamos pela letra B. Lá no magnetismo, aprenderemos outra regra chamada de regra da mão esquerda. E essa regra nos ajudará a compreender que, quando o campo magnético possui essa orientação e a corrente elétrica possui esta orientação, teremos aqui uma força magnética para baixo, empurrando este trechinho da espira para baixo. Como aqui temos uma corrente elétrica em sentido oposto, teremos uma força magnética para cima, conforme representamos aqui. Não se preocupe em entender quais são as regras para definirmos o sentido da força, o sentido do campo. Isso não é essencial agora. Estou mostrando somente para você entender como é que construímos um galvanômetro e não para que você simplesmente aceite e confie na minha palavra. Confie na física. Como temos uma força magnética para cima nessa região da espira e aqui temos uma força magnética para baixo, teremos um torque, ou seja, a espira vai girar no sentido horário. E isso é interessante pelo seguinte: quanto maior for o valor dessa corrente elétrica, mais intenso será o giro. Isso é legal porque agora nós podemos associar a intensidade da corrente elétrica com a posição final dessa espira, digamos assim, através de seu movimento giratório. O que é que a gente faz agora para termos uma boa medida dessa corrente elétrica? Muito simples. Nós criamos uma escala e podemos colocá-la aqui
com vários valores de corrente elétrica, né? E nós podemos associar a essa espira um certo ponteiro, porque ao receber a corrente elétrica, ela vai ter um certo giro e ela vai apontar para alguma dessas posições, denunciando o valor da corrente elétrica. Isso é fantástico. Temos aqui o galvanômetro. Este é o aparelho chamado de galvanômetro. É interessante que você perceba também que, se invertermos a polaridade desse gerador, a corrente elétrica não vem mais nesse sentido, mas virá no sentido oposto, fazendo com que a força venha para baixo. E aqui a corrente também seria invertida e a força apontaria para cima. Quer dizer, então, que a espira ia girar no sentido oposto, no sentido anti-horário. Girando no sentido anti-horário, a setinha apontaria para essas regiões da nossa escala. Isso é interessante porque na primeira aula aprendemos noções de corrente elétrica alternada e, no gráfico da corrente pelo tempo, essa corrente apresentava este tipo de função. Isso porque essa polaridade, invertendo-se múltiplas vezes, vai fazer com que essa setinha também fique oscilando múltiplas vezes, né? E isso vai fazer com que, no gráfico, a corrente alternada tenha esse aspecto, beleza? Se for corrente contínua, não, né? Nós teremos sempre o mesmo valor de corrente elétrica, ok? É assim, então, que funciona um galvanômetro. Estamos utilizando ímãs, uma espira, uma bateria e temos aqui um aparelho de medição, utilizando um ponteiro e uma escala previamente regulada para mostrar o valor da corrente elétrica. Isso quer dizer, então, que o galvanômetro é utilizado em sua essência para medir passagem de corrente elétrica. No entanto, ele também pode ser calibrado, como veremos mais adiante, para indicar o valor de tensão elétrica, de diferença de potencial. É interessante que você saiba que a resistência elétrica do galvanômetro é muito baixa, e isso faz com que ele possa detectar somente correntes muito pequenas também, isso na faixa de microampere para a maioria dos galvanômetros. Lembre-se, 1 microampere é a mesma coisa que 10 a menos 6 amperes, beleza? Veja que uma corrente elétrica muito grande pode danificar o funcionamento do nosso galvanômetro. Afinal, aprendemos que ele funciona a partir do efeito magnético da corrente elétrica. E o efeito magnético, pessoal, é muito intenso. Pequenas variações de corrente já produzem campos significativos. Porém, nós podemos adaptá-lo para medir correntes altas e tensões altas também. Nesse procedimento, nós acoplaremos aos galvanômetros resistências de valores adequados. Em alguns momentos, essas resistências serão postas em série e em outros serão postas em paralelo. Nós vamos aprender isso daqui a pouquinho. Não se preocupe. Pessoal, o máximo valor suportado de corrente elétrica por um galvanômetro é chamado de corrente de fundo de escala, e nós representamos de IG para que você entenda que essa será a corrente do galvanômetro, beleza? O máximo valor suportado pelo galvanômetro é chamado de corrente de fundo de escala. Nunca se esqueça disso. Esse é o símbolo que utilizamos para representar o galvanômetro. É bem parecido com o símbolo do amperímetro
e do voltímetro. A única diferença é na letra que colocamos aqui. Veja que pus também, aqui embaixo, um RG, que significa a resistência do galvanômetro. É por isso que o galvanômetro também pode ser representado colocando-se esse símbolo e logo depois ou antes colocar um pequeno resistor com o RG. Mas nós podemos condensar essas informações somente aqui. Não há problema. E, para que ele funcione bem, nós temos a passagem da corrente de fundo de escala. Qualquer valor superior pode danificar o nosso aparelho, ok? A partir de agora, compreenderemos como é que podemos utilizar o galvanômetro para medir a corrente elétrica que passa por determinado trecho do circuito elétrico. Lembre-se que, numa associação em série, a corrente elétrica que passa pelos elementos associados é sempre a mesma. Então, se temos, por exemplo, um determinado resistor que recebe alguma corrente elétrica e nós queremos saber qual é esse valor, devemos associar o galvanômetro em série com esse resistor, para que ele possa justamente medir a corrente elétrica que passa pela região. É esse o esquema que temos aqui. Temos um gerador ideal, polo positivo, polo negativo. A corrente sai do polo positivo para circular esse circuito elétrico. Veja que a mesma corrente que passa pelo resistor é a corrente que passa pelo galvanômetro, e é por isso que ele vai nos dar uma medida precisa da corrente que passa por esse elemento do circuito. Note também que nessa situação, a corrente que passa por eles é a corrente de fundo de escala do galvanômetro. Mas existe aqui um problema. E se a corrente elétrica do circuito fosse maior que a corrente elétrica de fundo de escala do galvanômetro? Nós sabemos que para essa situação, o galvanômetro pode ficar extremamente corrompido. Precisamos, então, contornar essa situação de alguma maneira. E não é difícil, não. Galerinha, para que a gente resolva essa situação, nós colocaremos em paralelo com a resistência interna do galvanômetro outras resistências de menor valor. Essas resistências são chamadas de shunt. E shunt vem do inglês, significa desvio. A ideia é desviar a maior parte da corrente para que o galvanômetro não receba nada além da corrente de fundo de escala. Essas resistências shunt serão representadas a partir de agora como RS. Galerinha, numa associação em paralelo, mais ou menos como essa daqui, digamos que tenhamos um resistor pequenininho, Rzinho, e um resistor de resistência maior, Rzão. Quando associamos esses carinhas em paralelo, nós sabemos que a DDP entre eles é a mesma, pois eles estão entre os mesmos pontos do circuito elétrico. A tensão elétrica é, portanto, tida como constante. Quer dizer, então, que aquele que tem maior resistência vai receber menor corrente elétrica, e aquele que tem menor resistência vai receber maior corrente elétrica. Isso quer dizer, pessoal, que realmente precisamos fazer com que a resistência do shunt tenha menor valor do que a resistência interna do galvanômetro. Isso para que, tendo menor valor, o shunt possa receber a maior parte da corrente elétrica e o nosso galvanômetro funcione normalmente, recebendo, no máximo,
a corrente de fundo de escala. Essa será a nossa associação. Veja que aqui nós temos a corrente elétrica total do circuito e, ao chegar no nó A, ela será dividida em duas. Como essa resistência é menor do que essa, nós teremos a maior parte da corrente elétrica percorrendo o resistor chamado de shunt. E aqui nós temos a corrente IS, ou seja, a corrente que passa pelo shunt. O galvanômetro, que vai ter uma resistência maior, vai receber uma menor corrente elétrica. E essa resistência, que é colocada aqui, ela tem um valor adequado para que essa corrente aqui de cima seja, no máximo, a de fundo de escala mesmo. Tranquilo? Então, nós adaptamos, nesse exato momento, o nosso galvanômetro para medir correntes mais intensas do que a corrente de fundo de escala. O que é interessante é que o conjunto do galvanômetro com shunt é chamado de amperímetro. É o mesmo amperímetro que usamos na aula anterior. Se nós tivermos um amperímetro, é porque nós temos um galvanômetro associado em paralelo com o shunt. Tranquilo? Veja só, esse é o amperímetro da aula anterior, beleza? Agora sabemos como construí-lo. Muito bem. Galerinha, existem algumas observações que podemos fazer a partir desse esquema. A primeira é bastante simples, porque você consegue perceber que a corrente elétrica total do circuito será a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro, que seria a corrente de fundo de escala no máximo, mais a corrente elétrica que passa pelo shunt, que tem o maior valor em relação à corrente que passa com o galvanômetro, né? Galerinha, outra coisa interessante. Como temos aqui uma associação em paralelo, quer dizer que a DDP do galvanômetro é igual a DDP do shunt, não é? É uma das características da associação em paralelo. E se nós fizermos essas duas grandezas numa equação, a gente pode entender que, pela primeira lei de Ohm, U é a mesma coisa que R vezes I, ou seja, a resistência vezes a corrente. A DDP do galvanômetro será a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Para o shunt, a mesma coisa. E essa é a nossa segunda conclusão. Pessoal, nós podemos juntar a segunda conclusão com a primeira. Veja só como a gente ficaria. O que eu vou fazer é isolar a corrente que passa pelo shunt. Então, a corrente do shunt vai ser a mesma coisa que... Veja, aqui nós repetimos este produto e a resistência do shunt vem aqui para baixo, né? Então, a gente fica com essa expressão daqui. Bacana? Veja só, a corrente do shunt aparece aqui também. Veja o que a gente pode fazer. A gente pode dizer que a corrente que passa pelo circuito, que é a corrente que nós queremos medir, vai ser a mesma coisa que a corrente do galvanômetro mais a corrente do shunt, que é isso daqui, né? Então, a gente pode colocar IG vezes RG dividido aqui por RS. É essa expressão daqui, sendo que podemos colocar também esse IG em evidência, pois ele aparece em ambos os termos. Então, nós teríamos também essa expressão para ser utilizada. Veja que essa é a corrente do circuito, que é a corrente que nós queremos medir, né? O galvanômetro deve ser calibrado para medir essa corrente. Essa é a corrente do galvanômetro, né? A corrente de fundo de escala, na maioria das situações. E aqui nós temos a resistência do galvanômetro e a resistência do shunt. Pessoal, um bom aparelho medidor
é aquele que não deixa traços de estar ali, porque se ele tem resistência, ele interfere na medida da corrente de alguma maneira, certo? Mas como é que a gente poderia amenizar esses efeitos? Veja só, nós sabemos que a resistência do galvanômetro é constante, a corrente de fundo de escala também. E se nós queremos medir essa corrente elétrica com valores cada vez mais próximos da realidade, ou seja, se essa corrente se aproximar, de um valor ideal, a gente vai precisar de um shunt de resistência muito pequenininha. São grandezas inversamente proporcionais. E se nós tivermos um medidor ideal, um amperímetro ideal, nós precisamos realmente que esse carinha se aproxime de zero. Tanto é que nós vimos na aula passada que o amperímetro ideal é aquele que tem resistência nula. E essa análise reforça aquela conclusão. Outra conclusão bem bacana que a gente pode ter é sobre a resistência equivalente do amperímetro, porque o amperímetro é a junção do galvanômetro com o shunt. E, como temos dois resistores em paralelo, podemos utilizar a regrinha do produto pela soma para descobrirmos a resistência equivalente do amperímetro. Teríamos o produto RG vezes RS e embaixo aqui a soma, RG mais RS. Essa seria a resistência equivalente do amperímetro, beleza? É isso aí. Galerinha, nunca se esqueça, um amperímetro nada mais é que um galvanômetro associado em paralelo com uma resistência chamada de shunt, que significa desvio. Vamos fazer aqui uma questão bem simples sobre o amperímetro, sobre a junção do galvanômetro com o famoso shunt. Um galvanômetro com fundo de escala 3 mA tem resistência interna de 20 ohms. Vamos anotar esses dados. A corrente de fundo de escala é a mesma coisa que 3 mA. É interessante que a gente coloque isso no SI, 1 mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. Essa é a corrente de fundo de escala. Massa. A resistência interna do galvanômetro é dada como 20 ohms. Bacana. A resistência shunt, que deve ser associada a esse galvanômetro a fim de ampliar sua corrente de fundo de escala para 15 mA, deve ser de... Galerinha, nós queremos que a corrente medida seja no máximo de 15 mA. Nós queremos calibrar o galvanômetro para medir correntes dessa intensidade. Pessoinhas, lembre-se também que o mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. Temos aqui o valor da corrente que desejamos medir em sua intensidade máxima. Como nós aprendemos, essa corrente a ser medida será a corrente elétrica de fundo de escala, que é chamada de IG, e a gente pode aqui colocar o fator que nós descobrimos agora há pouco, 1 mais a resistência do galvanômetro dividida pela resistência do shunt que nós desejamos descobrir, ok? A corrente a ser medida é de 15 vezes 10 a menos 3 amperes. Nós temos que a corrente de fundo de escala é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3. Aqui nós repetimos o 1. A resistência do galvanômetro é de 20 ohms e queremos saber a resistência do shunt. Pessoal, nós podemos eliminar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Veja que esse 3 vem aqui para baixo. Ficaremos com 15 dividido por 3, que é a mesma coisa que 5. E isso facilita a nossa vida muito bem. Teremos que 5 será a mesma coisa que 1, mais 20 sobre a resistência do shunt. Para facilitar mais ainda, jogamos esse 1 do outro lado
e ele vai negativo. 5 menos 1 vai ser igual a 4. Teremos então que 4 vai ser a mesma coisa que 20, dividido pela resistência do shunt. Fazendo meios pelos extremos, encontramos que a resistência do shunt é a mesma coisa que 20 dividido por 4. E isso indica que temos uma resistência de 5 ohms. E faz sentido, porque aprendemos durante a aula que a resistência do shunt deve ser menor que a resistência do galvanômetro, ok? Podemos marcar então a letra C de cirrose, beleza? Pessoal, note que, inicialmente, o galvanômetro podia medir correntes de 3 mA, e agora, com essa associação, é possível medir correntes elétricas de até 15 mA. Isso é muito bacana porque nós aumentamos em 5 vezes a capacidade de medição de corrente do galvanômetro. Quando nós fazemos essa razão, ou seja, a nova corrente a ser medida pela corrente de fundo de escala, nós encontramos o fator de multiplicação do shunt. Isso porque, associando o shunt, nesse caso, nós podemos ter uma medição de corrente 5 vezes maior. Então, se você pegar o valor da corrente novo a ser medido e você dividir pelo carinha chamado de corrente de fundo de escala, você encontra o fator de multiplicação, que pode ser chamado de N, ou seja, quantas vezes mais nós teremos uma ampliação na medição de corrente por conta do galvanômetro, beleza? Tudo isso graças ao shunt que nós estamos associando. Muito bem. A partir de agora, veremos como podemos adaptar o galvanômetro para medir também diferença de potencial, tensão elétrica. Pessoal, note que a resistência interna do galvanômetro é uma grandeza fixa, é uma grandeza constante, pois depende única e exclusivamente do tipo de galvanômetro, de seu material, inclusive. E, quando nós fazemos a resistência constante, nós fazemos com que a DDP e a corrente elétrica daquela região, daquele elemento, sejam grandezas diretamente proporcionais. Se você aumenta uma, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra diminui também. E isso é muito bacana, pois assim nós temos uma relação que é sempre fixa entre a DDP e a corrente elétrica. Veja só, é fácil perceber que a resistência do galvanômetro será a mesma coisa que a DDP entre seus terminais e nós dividimos aqui pela corrente de fundo de escala. Vamos supor uma situação bastante fictícia. Digamos que essa resistência seja de exatamente 2 ohms, beleza? Se nós tivermos lá uma corrente elétrica de 2 amperes, nós teremos uma DDP de 4 volts. Isso porque 4 dividido por 2 é a mesma coisa que 2. Se nós aumentarmos a corrente elétrica para um valor de 4 amperes, nós teremos uma DDP de 8 volts, pois 8 dividido por 4 será a mesma coisa que 2 ohms. Tranquilo? Então veja que, quanto maior for a corrente, maior a DDP. E quanto menor for a corrente, menor a DDP. Se nós pegarmos aquela escala que nós colocamos lá no galvanômetro, minutos atrás, nós podemos ajustá-la para, em vez de medir a corrente elétrica, medir a diferença de potencial. É só você fazer um ajuste. Você sabe que ele mede corrente, né? Então, se a corrente for 2 nessa situação, a DDP vai ser 4. Aí você vem e coloca aqui 4 volts. Então, você adapta
o galvanômetro para medir diferença de potencial. Tranquilo? É essa a conclusão que temos aqui. Se nós colocarmos a escala correta, utilizaremos o galvanômetro para medir a DDP entre os terminais de um elemento de circuito. Galerinha, como é que nós vamos associar, então, o galvanômetro com esse elemento de circuito? É lógico, vamos associar em paralelo. Isso porque dois elementos em paralelo compartilham a mesma diferença de potencial e estão entre os mesmos pontos. A DDP desse resistor será igual a DDP desse carinha para essa situação. Então, o galvanômetro nos dará uma excelente indicação de qual é a DDP desse resistor. Beleza? Veja que aqui nós temos uma corrente total que neste nó, chamado de A, é dividida em I', que passa pelo resistor R, e, por sorte, tivemos aqui a corrente de fundo de escala passando por seu galvanômetro. Mas, e se a corrente que passa ali por cima, de repente supera o valor da corrente de fundo de escala do galvanômetro? Nós precisamos contornar essa situação, até para que esse galvanômetro consiga medir tensões elevadas. Como é que a gente faz nesse esquema daqui para que esse galvanômetro não receba correntes muito intensas? Muito fácil. Lembre-se que, mais uma vez, esses carinhas estão em paralelo. Se estão em paralelo, quer dizer, então, que a DDP entre eles é a mesma. Essa tensão é tida como constante. Se nós queremos uma corrente elétrica pequenininha ali em cima, né, que seja justamente o valor máximo permitido pelo galvanômetro, nós precisaremos aumentar a resistência equivalente daquela região. E para fazermos isso, podemos associar em série com o galvanômetro uma resistência chamada de multiplicadora, que a partir de agora chamaremos de RM. Como a resistência do galvanômetro é pequena, nós precisaremos que esses resistores multiplicadores tenham resistência de grande valor. Tranquilo? E isso vai fazer com que a maior parte da corrente elétrica vá para o elemento que está associado ao galvanômetro, mas não para o galvanômetro em si. Essa é a situação ideal que nós discutimos, né? Colocamos aqui um resistor multiplicador de grande resistência para que a corrente elétrica que passe aqui seja pequenininha e seja, no máximo, aquilo que o galvanômetro permite. E aqui embaixo nós temos a corrente elétrica de maior valor. Pessoinhas, ao conjunto galvanômetro mais multiplicador, nós chamamos de voltímetro. É assim que nós aprendemos na aula anterior. E o bacana é que eu falei para vocês naquela situação que o voltímetro precisa de uma resistência enorme, né? Para que ele não interfira na medida do circuito. E, idealmente, a gente dizia que essa resistência devia tender ao infinito, né? Resistência tendendo ao infinito, a corrente elétrica que passa aqui realmente é muito pequenininha, né? Para que não tenhamos interferência nenhuma nas medidas do circuito elétrico restante, beleza? Podemos agora estudar então o voltímetro, que é justamente esse conjuntinho daqui, né? Esse é o voltímetro, é a união do resistor multiplicador com o galvanômetro, beleza? Pessoinhas,
eu quero que você perceba que aqui nós temos uma certa diferença de potencial, que é a diferença de potencial do resistor multiplicador, né? Temos aqui o M, a tensão elétrica do resistor multiplicador. E aqui nós temos a tensão elétrica do próprio galvanômetro, certinho? Como esses carinhas aqui em cima estão em série, nós podemos somar essas duas DDPs e elas vão se igualar a DDP total entre os pontos A e B, que nós podemos representar simplesmente por U. É justamente essa a situação. Nós precisamos agora esquematizar isso matematicamente. Sabemos que U é a mesma coisa que o M mais o G, ou seja, a DDP total entre os pontos A e B é a mesma coisa que a DDP entre os terminais do resistor multiplicador mais a DDP entre os terminais do galvanômetro, ok? Pessoinhas, veja só que bacana. A corrente elétrica que passa pelo multiplicador e pelo galvanômetro é a mesma corrente. A gente até chamou a atenção disso agora há pouco. Quer dizer, então, que essa corrente elétrica, utilizando-se a primeira lei de Ohm, pode ser dada como a DDP do multiplicador dividida pela resistência do multiplicador, ou também como a DDP do galvanômetro dividida pela resistência do galvanômetro. Tá aqui a conclusão, bem bonitinha. Assim como fizemos com os amperímetros, né? Nós podemos isolar a grandeza da resistência adicional, que agora é a DDP do multiplicador, e substituí-la aqui em cima. É isso que a gente vai fazer. Veja só, isolando esse carinha, nós teríamos que a DDP do multiplicador vai ser a mesma coisa que a DDP do galvanômetro vezes a resistência do multiplicador. Isso dividido pela resistência do galvanômetro, né? Simplesmente isolamos esse termo, beleza? Agora que sabemos a DDP do multiplicador, podemos incluí-la aqui. A DDP total, então, será a mesma coisa que a DDP do galvanômetro mais a DDP do galvanômetro mais uma vez, a resistência aqui multiplicada do multiplicador e dividimos isso pela resistência do galvanômetro. Simplesmente substituímos esses dois carinhas daqui, né? Essa primeira conclusão nós podemos colocá-la aqui, tranquilinho? E essa segunda conclusão nós podemos colocá-la aqui, sabendo que nós podemos colocar a DDP do galvanômetro em evidência. Isso vai fazer, logicamente, com que aqui nós apareçamos com o 1, né? E nós colocamos aqui Rm sobre Rg, ok? É essa mesma expressão, mas de forma simplificada. Tranquilinho? Pessoal, note que nós temos uma DDP para o galvanômetro que é tida como constante, a resistência dele também é constante, né? E para que possamos medir de forma tranquila um valor de DDP que se aproxime da DDP própria desse carinha, nós precisamos realmente de uma resistência multiplicadora muito grande. Por isso, dissemos na aula passada que o voltímetro real tem uma resistência muito grande, realmente, e o voltímetro ideal é aquele que tem uma resistência infinita, né? Por isso é ideal, não existe. É uma idealização. Pessoal, perceba também que podemos encontrar a resistência equivalente do voltímetro, que é a união do resistor multiplicador com o galvanômetro. Então, a resistência equivalente do voltímetro vai ser a mesma coisa que, como temos aqui uma associação em série,
nós somamos a resistência do galvanômetro com a resistência do multiplicador. É o que colocamos aqui, beleza? Galerinha, perceba o seguinte: quando falamos em voltímetro, estamos falando em um galvanômetro que é associado em série com uma resistência chamada de multiplicadora. E nunca se esqueça disso, beleza? Amperímetro é a mesma coisa que um galvanômetro em paralelo com um resistor chamado de shunt. E esse conjunto deve ser associado em série com o circuito. Enquanto isso, o voltímetro é a união de um galvanômetro associado em série com uma resistência chamada de multiplicadora. E esse conjunto, para medir a DDP, deve ser associado em paralelo com o elemento do circuito. Vamos agora para algumas questões. Pode-se usar um galvanômetro de resistência muito pequena como um bom voltímetro, associando-se como em paralelo com um resistor de pequeno ou grande valor, ou associando em série com um resistor de pequeno ou grande valor? Veja que a letra E fala em capacitor e a gente não conhece ainda esse aparelho, tá? Mas não tem nada a ver com medidores elétricos, isso eu posso dizer. Galerinha, veja só, nós aprendemos que um bom voltímetro é aquele que associa em série uma grande resistência chamada de multiplicadora com um aparelho que nós chamamos de galvanômetro, né? Que possui uma resistência interna menor do que essa resistência multiplicadora. Podemos marcar, então, a letra D de diarreia. Precisamos associar o galvanômetro em série com um resistor de grande valor, chamado de multiplicador. Tranquilo? Somente uma questão de revisão, né? Pessoal, vamos agora para uma questão que envolve a medida da tensão elétrica. Um galvanômetro tem resistência interna de 100 ohms. É algo que podemos anotar logo de cara. A resistência do galvanômetro é de 100 ohms. A questão fala também que a corrente de fundo de escala é de 50 mA. Tranquilo? Então, temos uma corrente de fundo de escala de 50 mA. A gente pode até fazer a conversão, né, para saber isso aqui no Sistema Internacional de Unidades, já que 1 mili equivale a 10 a menos 3. Para utilizá-lo como voltímetro na medida de tensões de até 100 volts, ou seja, a DDP que queremos medir é de 100 volts, deve associar a esse galvanômetro um resistor de... Então, nós queremos saber, pessoal, nessa questão, quanto é a resistência do resistor multiplicador. Beleza? Veja que a expressão para isso é a DDP a ser medida, ou seja, a DDP da região, vai ser igual a DDP do galvanômetro, e aqui nós temos 1 mais a resistência multiplicadora dividida pela resistência do galvanômetro. Galerinha, nós temos a DDP do circuito, nós temos a resistência do galvanômetro, queremos saber a resistência multiplicadora, precisamos conhecer qual é a DDP do galvanômetro. E é isso que a gente vai atrás. Veja só, nós sabemos que, pela primeira lei de Ohm, a DDP do galvanômetro é a mesma coisa que a sua resistência elétrica multiplicada por sua corrente. Nós sabemos que a resistência é de 100 ohms e a corrente é de 50 vezes 10 a menos 3 amperes. Veja só, pessoal, esse 10 a menos 3 elimina esses 3 zerinhos daqui. 1 vezes 5 é a mesma coisa que 5. Então, a DDP nos terminais do galvanômetro é de 5 volts. Beleza? Veja só.
A DDP que queremos medir é de 100 volts e a DDP do galvanômetro é de 5. Quer dizer, então, que nós aumentamos, a capacidade do galvanômetro de medir tensão em 20 vezes. Esse seria o fator multiplicador, conforme aprendemos a calcular lá para os amperímetros, Pessoal, a gente repete aqui 1 mais a resistência do multiplicador, que queremos saber, e dividimos aqui pela resistência do galvanômetro, que é de 100 ohms, beleza? Veja que 100 dividido por 5, quando a gente joga para cá, é a mesma coisa que 20. 20 vai ser igual, então, a isso daqui. Você joga 1 para o outro lado, vai ficar 20 menos 1, que é 19. 19 vai ser igual à resistência multiplicadora dividida por 100. Você joga esse 100 para cá e você encontra que a resistência multiplicadora deve ser de 1.900 ohms. E, como vimos na questão anterior e durante a aula, esse resistor deve ser associado em série com o nosso galvanômetro. Marcamos, então, a letra D de diarreia. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha essa aula, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!